Tá? E o que pode ser feito? Tá? Então aí a nossa inserção, nós em julho fizemos um seminário, foi o primeiro seminário de mobilidade urbana de Pelotas, foi no SESC Senat, onde a gente teve a oportunidade de ouvir pessoas renomadas, pessoas com extremo conhecimento na área, né? Em especial um doutor da URGS chamado Luiz Antônio Lindau, que veio a Pelotas, ele é presidente da Embarque Brasil, que é uma ONG, além de ser professor da URGS, da Engenharia de Transportes, ele é presidente de uma ONG internacional que trabalha só o suporte aos projetos de mobilidade urbana. E ele veio até aqui para falar sobre o que é possível fazer. Ele até brincou. Nós estamos no ano 200 anos de Pelotas, e como será Pelotas nos 400 anos? Quer dizer, e a gente fica pensando assim, bom, considerando a situação hoje, não tem 400 anos, a gente não chega lá. Tá? A situação vai estar num caos, nós não temos como mexer. E aí ele começa a trabalhar, e aí os conceitos da mobilidade são importantes, que a gente vê que é possível. Na realidade, nós temos como trabalhar, nós temos como planejar uma cidade que seja possível viver com qualidade para daqui 10, 20 anos. Sim. E isso está muito quando a gente começa a mudar o paradigma. Assim, a gente pensa assim, bom, o paradigma é a cidade ser dos carros. Então, quando a gente fala as ruas, não, nós temos que asfaltar as ruas, nós temos que dar condições para os carros. Bom, se cada vez mais condição para os carros nós dermos com a mesma largura de ruas, cada vez mais carros irão para as ruas. E é impossível. Então, a lógica tem que ser o contrário. Nós temos que começar a pensar o seguinte: como é que eu posso não precisar do carro? Então, essa é a primeira pergunta. É possível eu me movimentar sem o carro? E pasmem, é possível. A gente brinca assim, é possível. A gente esquece que é possível, mas é possível. Tá? A gente pode caminhar, a gente pode andar de bicicleta. Pelotas é uma cidade plana. Nós estamos entrando agora no período de primavera, onde é extremamente agradável andar a pé ou de bicicleta. O transporte público pode sim ser melhor pensado para as pessoas, tá? Levando as pessoas de um lugar a outro da cidade melhor. Para isso, não é só... porque assim, muitas vezes é importante a gente dizer o seguinte: a gente olha para o transporte público e pensa assim, o culpado é o empresário que é o dono da empresa porque ele não está fazendo o que deveria ser feito. Não. Vamos começar a pensar o seguinte: talvez não existam culpados. Cada um de nós tenta, como é que a gente diz, puxar a brasa mais no seu assado. Então, se eu sou empresário, eu viso ter ganho. Então, se o poder público não mudar a forma do jogo, eu vou jogar como o jogo está proposto. Claro. Então, Pelotas tem um sistema de linhas. Tá? Então, transporte coletivo, e aqui um parêntese. Eu sei que tem uma licitação que está em vias de, parece que a proposta de lei está na Câmara, sendo discutido, e que muda tudo isso. Tá? Então, talvez a gente já esteja com uma receita para como sair dessa situação na questão do transporte público. Mas qual é a situação hoje? Vamos esquecer a lei que poderá trazer um novo encaminhamento para o transporte público. Hoje nós temos linhas. Linha significa que eu, empresário, tenho direito a operar uma determinada linha numa determinada região de Pelotas. E a pessoa que entrar no meu ônibus, ela vai andar de um ponto ao outro da minha linha. E quando ela descer e ela precisar ir para outra região da cidade, ela vai ter que entrar numa outra linha, que é de um outro empresário e que vai pagar de forma diferente. Então, esse sistema, ele não atende a população. Porque se eu quero acessibilidade, ou seja, eu quero chegar num determinado local, eu não quero pagar 2, 3 vezes uma tarifa. Eu quero ter o direito de sair de um lugar e chegar no outro, pagando apenas uma vez. Então aí muda o primeiro paradigma. Nós saímos do paradigma de linhas e vamos para sistema. Tá? Então são sistema de transporte. Então a gente começa a olhar a cidade pensando o seguinte: nós, como sociedade, nós temos que ter um sistema que leve as pessoas de um lugar a outro, não importa da onde até onde, sendo que ela pague apenas uma tarifa. Ela não pode ser responsável porque o investimento num determinado condomínio se deu numa determinada região da cidade que não tem um bom transporte público.
Tá? E aí nós começamos a cair numa outra questão. Quer dizer, pode o planejamento urbano existir sem o planejamento da mobilidade? Adianta eu morar numa determinada região da cidade não assistida por transporte coletivo e me dizer, não, tu tem nossa casa, a nossa vida, sim, né? sim. Ah, então vai sair um prédio lá, bom, lá não tem transporte público. Então, mas como é que eu vou me mexer? Não, depois vamos resolver. Então se coloca o problema e se transfere para alguém resolver. Então assim, a cidade ela tem sim que ser pensada como um sistema em que pessoas devam sair de um lugar e ir ao outro, porque elas precisam sair. Se eu moro num lugar e trabalho no outro, diariamente eu vou ter que transitar por uma determinada região. E se o transporte público for bom, tá, e tiver um caos no sistema de transporte individual, vamos dizer, os carros, eu vou optar pelo transporte público. Tá? E se cada vez mais pessoas optarem pelo transporte público, por ele ser melhor, e aí nós temos que pensar o seguinte, ele tem que ser um sistema, as vias que ele trafegue têm que ser prioritárias a ele, então nós começamos a dizer, não, o carro não vai mais ter preferência, a preferência vai ser do ônibus. Tá? Por quê? Porque a pessoa que optar pelo ônibus, ela está tomando uma decisão mais acertada do que aquela que opta pelo carro. Então, se eu quero continuar no carro, eu tenho que pagar algo por isso. Então, eu vou para um trânsito difícil. Eu vou estar num congestionamento. Agora, quem está no ônibus, ele tem que ser beneficiado. Sim. Então, o tempo de viagem de um carro tem que ser igual ou superior ao tempo de viagem no ônibus. Hoje a gente pensa ao contrário. A gente quer que o carro chegue antes. Bom, aí eu vou sempre preferir o carro. Tá? Então, quando eu tiver, então vamos pegar assim, Curitiba, Belo Horizonte, o próprio Rio de Janeiro, que são cidades que estão mudando seus sistemas. Podemos pegar Joinville, que é uma cidade menor, tem várias outras cidades menores que também estão fazendo isso. Elas estão fazendo com que as pessoas migrem do transporte individual para o transporte coletivo, diminuindo o número de carros, diminuindo o gasto de combustível, o gasto das pessoas também, né? Fica mais econômico a vida das famílias e aumentando o espaço para as pessoas. Quando a gente fala em mobilidade urbana, nós sempre pensamos em 4 pontos. O incentivo ao transporte não motorizado e as pessoas. A racionalização do uso do veículo, do carro, com menos espaço para estacionamento, com ruas que não permitam ao carro grandes velocidades, né? Então um uso racional, porque um carro com muita velocidade é uma arma também. Sim. A melhoria do transporte público e, por último, a integração do planejamento urbano ao planejamento da mobilidade urbana. Planejamento urbano, vamos dizer, do crescimento dos investimentos urbanos, este integrado ao planejamento da mobilidade urbana. A partir do momento que a gente trabalha com esses 4 pilares, vamos dizer assim, da mobilidade urbana, nós temos como planejar um futuro com mais qualidade de vida. Essa é a proposta, esse é o trabalho que a gente vem fazendo junto à cidade. Sim, é um trabalho muito interessante. Para muitas pessoas pode parecer complexo, mas tem solução. Mas nós vamos continuar conversando